Caminhoneiro encontra a Bíblia misteriosa na estrada e o que acontece a seguir é surpreendente. Paulo, um caminhoneiro de sorriso fácil e mãos rudes, sempre amou as estradas. Há anos dirigindo pelas rotas desertas do interior do Brasil, conhecia cada curva, cada lamaçal. Certa manhã, enquanto o sol se erguia, tingindo o céu de laranja e rosa, algo brilhou à beira da estrada. Curioso, ele parou. Era uma Bíblia antiga, coberta de poeira e cheia de marcas do tempo. O coração de Paulo disparou. Ele não era o tipo de homem devoto, mas sentiu uma conexão instantânea com aquele livro. Algo nele parecia dizer que era especial. As páginas amareladas estavam preenchidas com anotações manuscritas, histórias de dor, fé e uma busca incansável por redenção. Cada palavra parecia pulsar, como se revelasse os segredos de almas que por ali haviam passado. Com a Bíblia sob o colo, Paulo começou sua viagem pela estrada, mas logo percebeu que eventos estranhos se desdobravam à sua volta. Cada lugar que parava parecia envolver a experiência de outra alma escrita nas páginas amareladas. Um homem no ônibus reclamava de solidão. Uma mulher na estrada chorava por um amor perdido. Era como se a Bíblia o estivesse guiando, conectando vidas de forma inesperada. Entretanto, não era só a sabedoria do passado que o perseguia. Um homem enigmático começou a aparecer em seu retrovisor. De cara marcada e olhar intenso, ele parecia observar cada movimento de Paulo. Nas paradas para o lanche ou nos postos de gasolina, o homem estava lá, sempre nas sombras, como uma sombra que nunca se vai. Quando finalmente se encontraram, o sujeito se apresentou como um antigo pregador. Aquela Bíblia não é apenas um livro, disse ele, a voz grave tremendo com urgência. Ela guarda um segredo que pode mudar vidas. O que significava tudo aquilo? O que era tão importante nessa Bíblia que um homem comum como Paulo se tornasse o foco de algo tão grande? Enquanto caminhava e pensava, as histórias que ele lera começaram a ecoar na sua mente. Ele começou a se questionar. Seria ele um escolhido? Estava sua vida entrelaçada com aquelas almas do passado? Medos e esperança se misturavam em seu peito. O movimento do caminhão parecia acelerar, e cada quilômetro percorrido aumentava a tensão. Paulo olhou para a Bíblia. Novamente, o peso dela sobre seus joelhos parecia intenso, não era só papel e tinta, era uma carga de histórias e destinos. E assim, enquanto o sol se punha atrás dos morros, ele percebeu que estava no centro de uma trama muito maior. As segundas chances, as perdas e os reencontros estavam se entrelaçando de uma forma que ele nunca imaginou. O que estava em jogo era mais do que sua própria vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de um vermelho profundo, a tensão no peito de Paulo crescia. Ele olhava para a Bíblia aberta em seu colo. As anotações ganhando vida em sua mente. Ele sentia que algo estava prestes a mudar, mas nem mesmo isso o preparou para o que aconteceu a seguir. De repente, uma buzina alta e estridente cortou o ar. Paulo quase caiu do caminhão ao perceber uma van parada à sua frente. Um homem de expressão frenética saiu correndo, gesticulando como se estivesse em uma emergência. Sem pensar, Paulo parou o caminhão à beira da estrada e saiu, seu coração batendo rápido.
arrepiado com o que poderia estar acontecendo. Ajuda! Preciso de ajuda! Minha filha! Ela está em perigo! O homem, que aparentava estar em estado de pânico, não conseguia formar frases completas. Um acidente! Não consigo encontrá-la! Paulo sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha visto aquele homem, mas algo dentro dele dizia que devia ajudar. Com um aceno rápido, ele pulou na van. E enquanto o homem dirigia às cegas, Paulo tentava acalmá-lo. A adrenalina tomava conta, mas ele mal conseguia processar. Onde foi o acidente? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Na estrada velha. Fui para buscá-la. Não sei o que aconteceu. O desespero do pai era palpável, e isso começou a ecoar em Paulo, que podia sentir a dor e o medo se misturando com a pressão crescente em seu peito. Então, subitamente, o homem fez uma curva abrupta e entrou em caminho de terra. A van balançava. A mente de Paulo corria. Como um caminhoneiro experiente, ele conhecia aquelas estradas, mas ali tudo parecia diferente. Mais escuro, mais opressivo. O pai parou a van com um rangido de pneus e ambos saltaram para fora, correndo em direção ao que parecia ser um pequeno desfiladeiro. E foi ali, entre as sombras da vegetação, que Paulo teve sua vida mudada para sempre. Havia uma pequena multidão, e no centro, uma jovem mulher, deitada, imóvel. O coração de Paulo disparou. A imagem dela o fez gelar. Era como se ele já a conhecesse. Havia um estranho olhar de reconhecimento entre eles. Mas como? Ele nunca a vira antes. É minha filha, o homem gritou, caindo de joelhos ao lado da moça. Paulo, em choque, começou a se aproximar. Algo dentro de si o empurrava. Mas a ansiedade que crescia em seu peito não era só sobre ajudar a mulher. A Bíblia, ainda em suas mãos, parecia pulsar, como se estivesse ligada àquele momento. Então, tudo escureceu. Uma explosão ecoou, e o chão tremeu. Todos gritaram, mas a luz os deixou temporariamente cegos. Quando a visão de Paulo retornou, o homem desaparecera, e a moça estava acordando. Mas o que ele viu? No rosto dela fez seu mundo desabar. Um olhar vazio. Ela o reconhecia também, e não pelo que estavam vivendo ali, mas por algo profundo e aterrador. A jovem trouxe à mente memórias que Paulo nunca soube que existiam, segredos enterrados que estavam à espreita sob a superfície da sua própria vida. Ele sentiu como se o chão estivesse se desgastando sob seus pés. A Bíblia, esse livro que ele achava que mediava vidas, era agora um símbolo de algo muito maior, algo que ele precisava entender. Enquanto a multidão tentava resgatar a moça, Paulo ficou parado, preso em sua própria mente. Quem sou eu? O que essa Bíblia realmente significa? Perguntas ecoavam em sua cabeça, enquanto o destino de todos começava a se entrelaçar de forma aterradora. As luzes policiais começaram a piscar ao longe, e tudo aquilo parecia um pesadelo. O que estava acontecendo era apenas o começo de algo muito mais profundo e complicadíssimo. A conexão entre eles mudara tudo. Que segredos eram esses que ele ainda não conhecia? E, acima de tudo, quem ele realmente era naquele vasto e enigmático emaranhado de vida? Paulo ficou paralisado, a mente repleta de imagens e sensações conflitantes. A jovem, ainda sem movimento, parecia capturar sua alma com um olhar vazio. O mundo ao seu redor estava em caos. O pai, desesperado, chorava ao lado dela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E ele, Paulo, sentia como se fosse um espectador, incapaz de agir. A multidão se aglomerou. Murmúrios começavam a surgir. E o som, sirenes, se aproximava ao fundo. Mas tudo isso parecia distante. Ele segurava a Bíblia como se fosse um talismã, e as anotações pareceram brilhar sob a luz fraca que penetrava entre as folhas. Quem é ela? A pergunta ecoou na sua mente. Ele se sentia culpado por não saber, e à medida que se aproximava, um evento inesperado mudou tudo. De repente, a jovem abriu os olhos. Foi um instante, mas a conexão era visceral. Ela olhou para Paulo como se fosse um espelho.
como se ele fosse parte dela. E então ela sussurrou: "Você está aqui, finalmente." As palavras foram como um golpe. Seu coração disparou. Ele nunca havia visto aquela mulher antes, mas naquele momento, algo profundo despertou em seu interior. "O que você está dizendo?" A voz dele saiu entrecortada. Ele sentiu um nó na garganta e um frio na barriga. "Quem é você?" Ela parecia lutar para se lembrar, e ele pôde ver a confusão se instalar no rosto dela. Mas havia uma certeza em seus olhos. A Bíblia nos conectou. Ela respirou, suas palavras balançando como folhas ao vento. "Você foi escolhido, assim como eu. É o nosso destino." Antes que ele pudesse processar, o pai dela deu um grito. "O que você está dizendo? O que tem a ver com ele? Ela não sabe de nada." E nesse momento, Paulo percebeu que o mundo que conhecia começava a desmoronar. A multidão começou a se agitar. Alguém gritou que a ambulância estava chegando, mas a tensão era palpável. "Desculpem, precisamos da passagem." Os paramédicos gritavam, mas as emoções estavam desenfreadas. Paulo queria entender o que estava acontecendo, por que algo tão profundo estava se desenrolando na sua frente. Então, um ruído estrondoso cortou o ar. Um homem, que parecia ter saído do nada, apareceu entre a multidão. Ele estava ofegante e a raiva emanava de cada célula do seu corpo. "Vocês não podem deixá-la ir. Vocês não sabem o que estão fazendo." Ele gritou, investindo contra a multidão. As pessoas recuaram, assustadas. O envio da ambulância ficou em segundo plano. Paulo sentiu um aperto no peito quando viu o homem atacar os paramédicos. "Ela é minha vida." Um olhar de desespero cruzou sua expressão. "E Boreal", pensou Paulo. E nesse momento, algo clicked na mente de Paulo. "Eu conheço você." Ele se virou para o homem que estava criando o caos. "Você é?" "Sim, Paulo, sou eu." O homem respondeu, um sorriso maligno se desenhando nos lábios. "E a Bíblia não é só um livro. É a chave para uma verdade que você nunca imaginou." Paulo sentiu sua própria história se desmanchando como um castelo de cartas. O que era essa conexão? O passado dele não era apenas um eco, era um presente ameaçador que voltava. "Como você pode?" A pergunta saiu hesitante, mas a compreensão começou a se solidificar. "Você deve escolher, Paulo," o homem disse, as palavras pesadas nas sombras. "O que você fez com a Bíblia afetou mais do que você sabe. E essa mulher, ela é parte de quem você realmente é." O choque o desarmou, e as luzes da ambulância começaram a piscar intensamente, iluminando a cena caótica. Enquanto a confusão crescia ao redor, Paulo soube que era impossível voltar atrás. Ele estava no centro de algo que mudaria sua vida para sempre, mas a dúvida o cercava. O que estava em jogo? E quem ele realmente era? O que mais a Bíblia esconderia em suas páginas? Paulo ficou paralisado, a mente repleta de imagens e sensações conflitantes. A jovem, ainda sem movimento, parecia capturar sua alma, com um olhar vazio. O mundo ao seu redor estava em caos. O pai, desesperado, chorava ao lado dela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E ele, Paulo, sentia como se fosse um espectador, incapaz de agir. A multidão se aglomerou. Murmúrios começavam a surgir, e o som de sirenes se aproximava ao fundo. Mas tudo isso parecia distante. Ele segurava a Bíblia como se fosse um talismã, e as anotações pareciam brilhar sob a luz fraca que penetrava entre as folhas. Quem é ela? A pergunta ecoou na sua mente. Ele se sentia culpado por não saber. E à medida que se aproximava, um evento inesperado mudou tudo. De repente, a jovem abriu os olhos. Foi um instante, mas a conexão era visceral. Ela olhou para Paulo, como se ele fosse parte dela. E então, num sussurro frágil, disse: Você está aqui, finalmente." As palavras foram como um soco no estômago. Seu coração disparou.
Ele nunca havia visto aquela mulher antes, mas naquele momento, algo profundo despertou nele. O que você está dizendo? A voz dele saiu entrecortada. Ele sentiu um nó na garganta e um frio na barriga. Quem é você? O pai dela começou a gritar, cercado pela agitação da multidão. Só que antes que qualquer um pudesse digerir a situação, um estrondo fez a terra tremer. As sirenes pararam. O barulho baqueou tão forte que todo mundo virou a cabeça. No meio da confusão, aquele homem que parecia ter saído do nada apareceu novamente. Ele estava ofegante, os olhos inchados de raiva e desespero. Não, não deixem ela ir. O grito dele ecoou em meio ao silêncio que se formou. O olhar de todos se voltou para ele. O que teria acontecido? As expressões eram de choque e confusão. E então, no meio do tumulto, o homem se atirou sobre Paulo, como se visse nele uma ameaça. Você matou minha filha! O homem gritou, as mãos tremendo em direção a Paulo. Ela estava destinada a mim. Você atirou de mim. A acusação o atingiu como um soco. Paulo ficou sem palavras, a tensão geral crescendo. Então, a jovem, ainda deitada, exclamou com uma voz surpreendentemente firme: Papai, não! O pai dela congelou, o olhar se transformando em uma mistura de susto e compreensão. O que estava acontecendo? É você. Quem é você? Paulo balançava a cabeça, tentando entender. Ela olhava direto nos olhos dele e, naquele momento, a verdade começou a emergir. Paulo, você sabe, ela disse, cada palavra saindo entrecortada. Estamos conectados. Ela começou a se levantar e a multidão recuou, como se temesse o que poderia acontecer. O pai dela segurou, mas havia uma luz em seus olhos, um reconhecimento profundo que parecia transcender tudo. Vocês dois. Vocês são mais do que amigos. Vocês compartilham um passado, algo que conecta suas almas. O homem que havia atacado Paulo disse, a raiva dando lugar a uma terrível revelação. Vocês são irmãos. O livro, a Bíblia, ela é o que os une. A revelação caiu como uma bomba. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As expressões se transformaram em chocado, e o gás ofegante sobre a respiração se tornou palpável. Paulo estava com a mente turva. Irmãos, ele sentiu seu coração acelerar e o mundo ao redor parecer girar. E pai da jovem se virou, passando a mão pelo rosto, como se tivesse sido atingido por um raio. Isso não pode ser verdade. Não é possível. É sim, ela gritou novamente, agora com força. A Bíblia, as anotações. Tudo o que você procurou me trouxe até você. Era nosso destino juntos, papai, desde o começo. As sirenes finalmente romperam o silêncio, mas a tensão na atmosfera era completamente diferente. Paulo ficou parado, preso entre ceticismo e uma onda de emoções avassaladoras. Se tudo isso era verdade, o que mais? Ele não sabia? O que mais havia naquelas páginas? Quando as luzes começaram a piscar na cena, fazendo todos reavivarem seus sentidos, Paulo sentiu o choque de realidade. Ele estava no centro de um mistério que o envolvia de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Quem ele realmente era? E, acima de tudo, quem era essa mulher que agora dizia ser sua irmã? A verdade estava apenas começando a se revelar, mas o lamento de desespero ecoou no fundo de sua mente. A busca por respostas estava apenas começando. Paulo ficou paralisado, a mente repleta de imagens e sensações conflitantes. A confusão ao seu redor era palpável. A jovem olhava para ele, como se ele fosse uma parte vital do quebra-cabeça da vida dela. O pai dela, ainda em choque, gritava uma mistura de susto e espanto. Isso não pode ser verdade. Antes que alguém pudesse responder, a atmosfera ficou carregada. O silêncio foi cortado por um barulho estrondoso, como uma enorme explosão distante.
Os olhos de todos se viraram para a direção do som. E no instante seguinte, uma nuvem de fumaça negra e densa começou a se espalhar pelo ar. Paulo levantou a mão para proteger os olhos, e conforme a nuvem se aproximava, um medo gelado lhe atravessou a espinha. O que é isso? Alguém gritou na multidão, enquanto as pessoas começaram a empurrar-se em direção à saída. Todo mundo estava em pânico. Paulo olhou para a jovem, seus olhos cheios de terror, e no profundo daquela confusão, percebeu que ela estava se levantando lentamente. Era como se a fumaça estivesse dançando ao redor dela, mas não afetava sua determinação. Vão, precisamos sair daqui. A voz de Paulo saiu mais firme do que ele se sentia. Ele puxou a jovem pelo braço, mas ela não se moveu. Não, temos que parar ele. Ela apontou para o homem que estava causando o alvoroço, ainda parado como uma rocha entre a fumaça e o pânico crescente. Paulo olhou para o homem, agora visivelmente alterado e hostil, e sentiu uma onda de reconhecimento. Ele sabia quem aquele homem era, e isso o estrangulou de horror. Você é meu pai? A descoberta saiu de sua boca como um sussurro. O homem olhou de volta, com os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Sim, e você não sabe nada. A raiva dele reverberava na atmosfera pesada. Vocês acham que tudo o que eu fiz foi em vão? A Bíblia não é o que vocês pensam que é. Ela guarda segredos do passado, e eu sou o único que pode tirá-los de você. Naquele momento, Paulo sentiu que a terra girava sob seus pés. Não podia abrir a boca. O peso das palavras do homem parecia terrível. Ele olhou para a jovem, o coração batendo forte. Você sabia disso? Não, não é verdade. Os olhos dela estavam cheios de pânico agora. A fumaça entrou em seus pulmões e ela começou a tossir. Saia da frente! O homem gritou, ignorando a dor que estava causando. Você não pode se intrometer? E então, ao mesmo tempo, uma explosão de luz cortou a nuvem escura e um som ensurdecedor dominou o lugar. Paulo viu um carro policial colidir com um caminhão. O impacto deu início a uma série de estalos e reassentou as mentes dispersas. Ele estava prestes a gritar para a menina quando o estrondo ainda maior ocorreu. Uma das janelas da van estourou repentinamente, pedaços de vidro voando em direção a todos. As emoções ferviam. Paulo agarrou a mão da jovem e puxou-a para trás, mas o pai dela se interpôs. Eu não vou deixá-la ir. Ele não pode controlar isso. A fúria dele transmitia um poder incontrolável. Basta! A palavra escapuliu da garganta de Paulo, que nunca se sentiu tão pequeno e impotente. Mas em uma fração de segundo, tudo virou de cabeça para baixo. O homem tinha um objeto em sua mão, uma arma. O estigma de suas intenções ficou claro, e Paulo sentiu a adrenalina correr em suas veias. Juan, não! A jovem gritou. Era um nome que cortou o ar. Prudente, Paulo ficou atordoado. A palavra ecoou como um eco triste de uma história não contada. Ele olhou diretamente para o homem, que agora revelava uma expressão de desespero. Você achou que eu iria deixá-los juntos? Vocês todos têm que pagar. O caos se instalou. As sirenes ainda ecoavam, mas ninguém parecia ouvir. As lojas próximas começaram a ser esvaziadas, e as pessoas corriam em busca de abrigo. E no coração daquele tumulto, conforme uma sombra se formava atrás de Paulo, ele percebia que qualquer certeza que tinha sobre sua vida, sobre seu passado ou seu destino, estava então implodindo sob a pressão da verdade. Estava prestes a descobrir que a linha que ligava sua vida e a da jovem não era o que pensava. Ele só sabia que as peças daquele quebra-cabeça estavam à beira de se tornarem ainda mais complicadas, e ele estava prestes a ser lançado em um abismo de segredos e descobertas que mudaria tudo. E o que viria a seguir? O clima pesava sobre ele. O que mais estava por vir? O futuro era desconcertante, e o eco do mundo que conhecia começava a se desfazer. Paulo ficou paralisado, a mente repleta de imagens e sensações conflitantes.
a fumaça. Espessa envolvia tudo, enquanto o caos se espalhava ao seu redor. Ele olhou para a jovem que agora dizia ser sua irmã, e para o homem que afirmava ser seu pai. O coração batia acelerado e ele começou a sentir a frieza da traição correndo por suas veias. Você não pode fazer isso, gritou o pai da jovem, sua voz desesperada, enquanto fazia gestos apressados em direção à arma. O homem a segurava com uma mão trêmula, mas o olhar fixo. Se você acha que vai destruir nossas vidas novamente, tá muito enganado. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas o tempo parecia desacelerar. Paulo sentiu que sua vida estava em jogo, mas acima de tudo, a vida daquela jovem estava nas mãos do homem perturbado que parecia ter saído de um pesadelo. E então aconteceu. Uma explosão de fumaça irrompeu em um clarão ofuscante. Paulo cobriu os olhos, e quando retirou a mão, ele viu. O homem tinha caído. A arma soltou-se de suas mãos, e a multidão ficou em choque. Mas o que deixou Paulo sem fôlego foi a figura que surgia na fumaça. Uma mulher, com cabelos escuros e olhos intensos. Não! A nova mulher gritou, e seu olhar cruzou com os de Paulo. Uma onda de reconhecimento. Aquela mulher era sua mãe. Você não pode estar aqui. Os ecos da incredulidade preencheram o ar. Ela nunca havia estado presente em sua vida. Sempre foi uma sombra, uma pergunta sem resposta. Mas agora ela estava bem ali. O tempo congelou. O homem desolado, os olhares horrorizados da multidão. A jovem irmã, tudo perdeu um pouco do peso diante da revelação que abalava a terra sob seus pés. Como você? Por que você nunca me disse? As palavras saíram sem pensar, porque eu não sabia como. Eu fui enganada. A voz dela estava ferida, mas cheia de uma urgência desesperada. Juan, ele não é quem você pensa. Ele não é seu pai. As palavras desferiram um golpe fatal. O que ele acreditava ser verdade desmoronou. As ligações familiares que pensara serem simples se tornaram uma teia de mentiras. O homem que estava ameaçando a todos estava realmente ligado à sua história, mas não da maneira que ele imaginava. Você o deixou me criar? Paulo sentiu um nó na garganta. Homo, por quê? Porque ele me obrigou. Ele me forçou a me afastar de você. O desespero na voz dela tocou Paulo profundamente. A multidão, agora envolta em murmúrios, começou a processar a intensidade da cena. Basta! Gritou o homem, tentando recuperar o controle da situação. Não vamos fazer isso aqui. A raiva fez com que as pessoas se afastassem, e o medo ampliava a gravidade do momento. O caos se tornara palpável. Mas Paulo sentiu que o tempo se rompendo ao seu redor. Ele olhou para a jovem ao seu lado, o sócio em sua redenção, e suas palavras ecoaram novamente em sua mente. Estamos conectados. O que isso significava agora? Que todos eram peças no mesmo jogo cruel. Vocês pensam que podem escapar disso? O homem, agora despejando fúria misturada com desespero, virou a arma em direção à mãe de Paulo. Nada vai mudar. Nós temos um legado e vocês não podem fugir do que somos. Então é isso? Paulo se sentiu envergonhado ao não saber a verdade sobre quem ele realmente era. Você não é meu pai? Você só me usou? A incredulidade misturava-se à ira. Não, Paulo, ouça, a mãe dele gritou, seus olhos claros transbordando súplica. Ele planejou tudo isso para se vingar de mim. Com isso, o mundo desmoronou ao seu redor mais uma vez. O que era apenas um desespero se transformou em um drama familiar tão complexo e recorrente que Paulo desejou ter uma saída. Ele nunca pensou que iria protagonizar um cenário de crimes e traições. A vida dele, que já parecia estar na beira de um precipício, agora estava prestes a explodir em 1000 pedaços.
e ao ouvir os profissionais de emergência se aproximando, Paulo sentiu uma necessidade urgente de decidir. Quem seriam verdadeiramente suas lealdades, ficar ou lutar? No fundo de sua alma, uma tempestade se formava à medida que ele assistia o homem levantar a arma uma vez mais, mirando agora não em sua mãe, mas na jovem, que havia lhe revelado um segredo que mudaria tudo. Uma única pergunta ecoou em sua mente enquanto ele se preparava para o que poderia ser o último ato de sua vida. O que você realmente é, Juan? O que ele me escondeu? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. E ele estava prestes a descobrir. Paulo ficou paralisado, a mente repleta de imagens e sensações conflitantes. A fumaça espessa envolvia tudo, enquanto o caos se espalhava ao seu redor. Ele olhou para a jovem que agora dizia ser sua irmã e para o homem que afirmava ser seu pai. O coração batia acelerado e ele começou a sentir a frieza da traição correndo por suas veias. "Você não pode fazer isso", gritou o pai da jovem, sua voz desesperada, enquanto fazia gestos apressados em direção à arma. O homem a segurava com uma mão trêmula, mas o olhar fixo. "Se você acha que vai destruir nossas vidas novamente, está muito enganado." As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas o tempo parecia desacelerar. Paulo sentiu que sua vida estava em jogo, mas acima de tudo, a vida daquela jovem estava nas mãos do homem perturbado, que parecia ter saído de um pesadelo. E então aconteceu. Uma explosão de fumaça irrompeu em um clarão ofuscante. Paulo cobriu os olhos e, quando retirou a mão, ele viu. O homem tinha caído, a arma soltou-se de suas mãos e a multidão ficou em choque. Mas o que deixou Paulo sem fôlego foi a figura que surgia na fumaça. Uma mulher, com cabelos escuros e olhos intensos. "Não!" A nova mulher gritou, e seu olhar cruzou com os de Paulo. Uma onda de reconhecimento. Aquela mulher era sua mãe. "Você não pode estar aqui." Os ecos da incredulidade preencheram o ar. Ela nunca havia estado presente em sua vida. Sempre foi uma sombra, uma pergunta sem resposta. Mas agora, ela estava bem ali. O tempo congelou. O homem desolado, os olhares horrorizados da multidão, a jovem irmã. Tudo perdeu um pouco do peso diante da revelação que abalava a terra sob seus pés. "Como você? Por que você nunca me disse?" As palavras saíram sem pensar. "Porque eu não sabia como. Eu fui enganada." A voz dela estava ferida, mas cheia de uma urgência desesperada. "Juan, ele não é quem você pensa. Ele não é seu pai." As palavras desferiram um golpe fatal. O que ele acreditava ser verdade desmoronou. As ligações familiares que pensara serem simples se tornaram uma teia de mentiras. O homem que estava ameaçando a todos estava realmente ligado à sua história, mas não da maneira que ele imaginava. "Você o deixou me criar?" Paulo sentiu um nó na garganta. "Como? Por quê?" "Porque ele me obrigou. Ele me forçou a me afastar de você." O desespero na voz dela tocou Paulo profundamente. A multidão, agora envolta em murmúrios, começou a processar a intensidade da cena. "Basta!" gritou o homem, tentando recuperar o controle da situação. "Não vamos fazer isso aqui." A raiva dele fez com que as pessoas se afastassem, e o medo ampliava a gravidade do momento. O caos se tornara palpável. Mas Paulo sentiu que o tempo... O que isso significava agora? Que todos eram peças no mesmo jogo cruel. "Vocês pensam que podem escapar disso?" O homem, agora despejando fúria misturada com desespero, virou a arma em direção à mãe de Paulo. "Nada vai mudar. Nós temos um legado, e vocês não podem fugir do que somos." "Então é isso?" Paulo se sentiu envergonhado ao não saber a verdade sobre quem ele realmente era. "Você não é meu pai? Você só me usou?" A incredulidade misturava-se à ira. "Não, Paulo. Ouça."
A mãe dele gritou, seus olhos claros transbordando súplica. Ele planejou tudo isso para se vingar de mim. Nesse instante, um estrondo cortante ecoou, e então o chão sob seus pés desabou. Paulo viu a janela de um carro próximo estourar em 1000 pedaços. Precisou de um momento para processar a cena, o talho de vidro e a dor na alma. A força da explosão deixou todos sem fôlego, a poeira subindo como um fantasma. Mas não era só isso. O que estava acontecendo? Era um golpe, uma virada. E então, como se o tempo estivesse se distorcendo, Paulo viu seu corpo se involuntariamente mover na direção do homem. A adrenalina subindo, a mente confusa. Num ato reflexo, ele empurrou o sujeito contra o chão, enquanto a multidão gritava. Ué, o que você está fazendo? A jovem berrou, mas Paulo sentia que precisava agir. E então veio a reviravolta. Assim que ele empurrou o pai da jovem, uma energia estranha emanou da Bíblia que estava em suas mãos. Um brilho, uma luz estonteante iluminaram a cena. Ele ouvira histórias, mas nunca esperou que essa Bíblia pudesse realmente ter poder. A luz se expandiu, envolvendo os dois, e as vozes da multidão se transformaram em murmúrios distantes. Foi como se tudo estivesse acontecendo, mas Paulo não conseguia se mover. A Bíblia começou a vibrar na sua mão, e um eco de memórias antigas começou a inundar sua mente. Ele viu flashes de vidas passadas, momentos de dor, mas também de alegria. Ele sentiu o peso de cada história que estava ligada àquele livro. Paulo, a jovem gritou, mas a confusão era tanta. Ele a ouvia, mas a conexão com a Bíblia se tornava mais forte. Não, controle isso. E então, algo rompeu no espaço entre eles. Um grito. Não era apenas um ruído, mas o desespero de muitos. A luz estava se intensificando e em um instante de clareza, Paulo entendeu. A Bíblia não guardava apenas segredos, mas a verdade de quem ele realmente era. Teria feito algo que mudaria tudo. Paulo, você precisa tarar. A mãe dele estava quase em desespero, mas a energia hábil tomava conta de sua mente, obrigando-o a tomar uma decisão definitiva. O que ele escolheria poderia redefinir não só sua vida, mas afetar o destino de todos à sua volta. Com essa sensação, a Bíblia estava em plena revelação. Quem ele era, a conexão com a jovem, as sombras do passado. E naquele clarão, enquanto Paulo estava prestes a tomar sua decisão, o que mais seria revelado? A linha entre amizade e inimigo estava prestes a ser riscada de uma vez por todas. O que Paulo faria agora? Paulo ficou paralisado, a mente repleta de imagens e sensações conflitantes. A fumaça espessa envolvia tudo, enquanto o caos se espalhava ao seu redor. Ele olhou para a jovem, que agora dizia ser sua irmã, e para o homem que afirmava ser seu pai. O coração batia acelerado, e ele começou a sentir a frieza da traição correndo por suas veias. Você não pode fazer isso, gritou o pai da jovem, sua voz desesperada, enquanto fazia gestos apressados em direção à arma. O homem a segurava com uma mão trêmula, mas o olhar fixo. Se você acha que vai destruir nossas vidas novamente, está muito enganado. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas o tempo parecia desacelerar. Paulo sentiu que sua vida estava em jogo, mas acima de tudo, a vida daquela jovem estava nas mãos do homem perturbado, que parecia ter saído de um pesadelo. E então, aconteceu. Uma explosão de fumaça irrompeu em um clarão ofuscante. Paulo cobriu os olhos, e quando retirou a mão, ele viu. O homem tinha caído, a arma soltou-se de suas mãos, e a multidão ficou em choque. Mas o que deixou Paulo sem fôlego foi a figura que surgia na fumaça. Uma mulher, com cabelos escuros e olhos intensos. Não! A nova mulher gritou, e seu olhar cruzou com os de Paulo. Uma onda de reconhecimento. Aquela mulher era sua mãe. Você não pode. Foi aqui. Os ecos da incredulidade preencheram o ar.
Ela nunca havia estado presente em sua vida. Sempre foi uma sombra, uma pergunta sem resposta. Mas agora ela estava bem ali. O tempo congelou. O homem desolado, os olhares horrorizados da multidão. A jovem irmã. Tudo perdeu um pouco do peso diante da revelação que abalava a terra sob seus pés. A voz dela estava ferida, mas cheia de uma urgência desesperada. Juan, ele não é quem você pensa. Ele não é seu pai. As palavras desferiram um golpe fatal. O que ele acreditava ser verdade desmoronou. Paulo sentiu sua percepção do mundo mudar, como se estivesse andando sobre uma superfície de gelo prestes a quebrar. O homem que estava ameaçando a todos estava realmente ligado à sua história, mas não da maneira que ele imaginava. Você o deixou-me criar? Paulo sentiu o nó na garganta. Como? Por quê? Porque ele me obrigou. Ele me forçou a me afastar de você. O desespero na voz dela tocou Paulo profundamente. A multidão, agora envolta em murmúrios, começou a processar a intensidade da cena. Basta! Gritou o homem, tentando recuperar o controle da situação. Não vamos fazer isso aqui. A raiva dele fez com que as pessoas se afastassem, e o medo ampliava a gravidade do momento. O caos se tornara palpável. Mas Paulo sentiu que o tempo se rompendo ao seu redor. Ele olhou para a jovem ao seu lado, o sócio em sua redenção, e suas palavras ecoaram novamente em sua mente. Estamos conectados. O que isso significava agora? Que todos eram peças no mesmo jogo cruel. Vocês pensam que podem escapar disso? O homem, agora despejando fúria misturada com desespero, virou a arma em direção à mãe de Paulo. Nada vai mudar. Nós temos um legado, e vocês não podem fugir do que somos. Então, é isso? Paulo se sentiu envergonhado ao não saber a verdade sobre quem ele realmente era. Você não é meu pai? Você só me usou? A incredulidade misturava-se à ira. Não, Paulo. Ouça, a mãe dele gritou, seus olhos claros transbordando súplica. Ele planejou tudo isso para se vingar de mim. E então, uma sombra escura surgiu do nada. Um novo personagem entrou em cena. Uma mulher alta, com um olhar gélido e decidido. Juan, pare. É hora de acabar com essa loucura. O instante em que ela falou, tudo pareceu suspenso. Os olhares se voltaram para ela. Luísa? O homem perguntou, surpreso. Paulo sentiu seu coração acelerar. Aquela mulher era a última pessoa que ele esperava ver. Eu não vou deixar você destruir a vida dos nossos filhos. Luísa deu um passo à frente, e a tensão pairou no ar. Como ela poderia estar ali? E quem era realmente Luísa para aquele homem? Você não pode se intrometer, Luísa. Juan gritou, a fúria crescendo em seu olhar. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei que você está mentindo. E é hora de a verdade vir à tona. Luísa desenrolou um papel de sua bolsa, e a multidão prendeu a respiração. Isto é uma certidão de nascimento do Paulo. Paulo tomou um susto. Do que você está falando? Cada palavra parecia um golpe. A realidade de suas origens agora balançava como folhas ao vento. O que isso significa? Juan não é seu pai biológico, Paulo. Sou eu e você. Somos mãe e filho. Os murmúrios tornaram-se um grito ensurdecedor. Paulo ficou atônito, incapaz de processar. O que ele achava ser uma busca por identidade agora se transformava em um labirinto de mentiras e revelações. As peças do quebra-cabeça finalmente se juntavam de forma inesperada, mas de maneira que o deixava em um estado de choque absoluto. Enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Paulo percebeu que no fio tênue entre a verdade e a mentira, sua vida mudara para sempre. Mas com aquela revelação devastadora, um novo mistério surgia. Quem realmente era Juan? E o que mais estava escondido nas sombras de sua história? O que realmente significava ser família ali, naquele momento? Tudo parecia prestes a desmoronar novamente. Paulo ficou estupefato. Como assim? Mãe, isso não fazia sentido.
Uma onda de emoções tomou conta dele. A revelação deixava tudo em frangalhos. O homem ali não era seu pai, mas a sombra do passado gritava por atenção. E enquanto tentava processar essa nova verdade, o caos ao seu redor intensificava. As sirenes das ambulâncias se tornaram um som distante, quase como um eco. A multidão se aglomerava, os rostos miravam para a cena com mistura de espanto e curiosidade. Ele viu a jovem, com os olhos arregalados, enquanto a mãe dela, agora revelada como irmã, parecia se contorcer de dor. Vocês não podem fazer isso. Juan, o homem que Paulo achou que fosse seu pai, gritou, sua voz descendo a uma nota de desespero. O olhar dele se despedaçou entre fúria e confusão. Você está mentindo. Eu sou seu pai. Eu sempre estive aqui para você. Mentindo? A mãe de Paulo respondeu. Foi você quem me forçou a me afastar. Você atraiu. Você derrubou a minha vida. Ela gesticulava, a ira estourando nas palavras. O sofrimento que ela carregava estava evidente. O choque das revelações deixou Paulo sem palavras. Ele nunca soube. Ele nunca imaginou que todo esse tempo estivesse preso em uma teia de mentiras. Mas o que em instantes se transformou em um filme de terror virou algo ainda mais perturbador. Quando o silêncio desabou no ar, uma luz ofuscante ergueu-se, vindo de baixo, um clarão que ninguém esperava. Paulo viu a mobília ao redor se distorcendo, como se um furacão estivesse varrendo o lugar. Ele teve um pressentimento horrível. Algo estava prestes a acontecer, e não era bom. Droga! Juan gritou, olhando para as chamas que irromperam e se espalhavam. O pânico preenchia os olhos dele. As chamas engoliram o chão sob seus pés, transformando o caos em um turbilhão de chamas. O que era isso? Um ataque? Uma energia não controlada? Um clique na mente de Paulo. Tinha uma conexão com a Bíblia. O brilho estava enlouquecendo. A luz vermelha misturava-se com a fumaça. E enquanto tentava agarrar a jovem irmã, um barulho ensurdecedor ecoou. E antes que pudesse pensar, um estrondo cortante retumbou. O chão tremeu, a explosão fez todos caírem, e Paulo se viu jogado para trás, tateando em busca de algum apoio. Tudo ao seu redor parecia se desfazer no momento. A multidão gritava, uns caindo, outros correndo, mas aqueles poucos segundos de confusão pareciam uma eternidade. E então, à medida que a fumaça se dissipava e os ecos de gritos se tornavam mais distantes, Paulo se levantou com dificuldade. Ele olhou ao redor e viu algo ainda mais horrendo. A jovem estava caída, inerte. E ali, em meio aos destroços, estava Juan com um olhar gélido, a testeira sobre a arma apontada para Paulo. Você realmente achou que poderia escapar? A voz dele era um sussurro feroz. Só havia uma maneira de proteger o que era meu. A Bíblia se tornou muito mais do que você imagina. Ela não guarda apenas segredos. Ela traz uma maldição. E agora, você acaba de acender a fúria. O mundo de Paulo virou um pesadelo completo. A linha entre o que era real e o que era ilusão se desfez. A Bíblia nas mãos dele não era apenas um livro. E ele percebeu que as vidas estavam entrelaçadas de um jeito que ele nunca soube. Um terror silencioso brotava e ele se viu no centro de um jogo que não compreendia. Eu te conheço, Juan disse, as palavras escorrendo como veneno. Você é meu filho perdido. Você é parte de tudo isso, e agora precisamos fazer um sacrifício. As nuvens de fumaça começaram a girar, formando um redemoinho digno de um filme de terror. No coração da confusão, Paulo se lembrou da conexão profunda que tinha com a Bíblia. O que Juan realmente queria? Como a Bíblia se transformou em algo tão sombrio? E o que significava tudo isso para seu futuro e o futuro da jovem? Enquanto a pressão aumentava, ele sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés mais uma vez. E um novo mistério surgiu.
O que mais o passado escondia que poderia afetar suas vidas para sempre? Paulo sentiu seu coração parar. A fumaça começou a se dissipar, e o caos ao redor parecia em câmera lenta. Juan estava ali, imóvel, como se o tempo tivesse congelado. Ele não conseguia acreditar que a mulher que ele procurou a vida toda estava diante dele, mas ao mesmo tempo sintoma de dor e abandono. Você não pode fazer isso, a mãe dele gritou, a voz alta e cheia de desespero. Juan, pare, isso não é o que queremos. As palavras dela ecoaram, mas ele não sabia se aquilo traria paz ou mais tormento. O olhar de Juan se tornava mais sombrio e Paulo percebeu que o homem estava preso numa espiral de raiva e vingança. A Bíblia ainda reluzia em suas mãos, pulsando como se soubesse que o destino deles estava entrelaçado em um emaranhado sobrenatural. Você acha que pode destruir tudo que eu construí? Juan clenched his fists, his eyes blazing with fury. Nem eu nem você podemos fugir do que somos. E com essa declaração, a tensão se intensificou, as palavras sendo mais pesadas que as chamas que consumiam o ambiente. Neste momento, a jovem se levantou. Apesar do ar raro e da fumaça ao redor, ela encarou Juan com determinação. Você não pode levar a gente junto com você, Juan. Paulo sentiu um nó na garganta, mas a coragem dela fazia seu coração pulsar com nova esperança. Ele se lembrou das anotações na Bíblia, palavras que falavam sobre fé, sobre união. Precisamos nos unir. Paulo gritou, a voz firme. A verdade estava ali, ao alcance de todos. Eram famílias, mesmo que fragmentadas. Não existe família aqui, apenas traição. Juan vociferou, mas a hesitação se desenhava em sua expressão, a sombra do controle que fora sua vida começando a desmoronar. Foi então que uma onda de compreensão atravessou Paulo. Ele se aproximou mais da Bíblia e, com a voz carregada de emoção, disse: essa Bíblia é nossa conexão. É tempo de quebrar os ciclos de dor e fazer isso juntos. Acredita em mim, Juan. A raiva não é a resposta. Os gritos na multidão começaram a diminuir. Os olhares se alternavam entre Paulo, a jovem e Juan. A tensão ainda pendia no ar, mas havia uma pequena fagulha de esperança. Juan hesitou, a raiva, dando lugar à dúvida. E se você estiver certo? Ele murmurou, a voz trêmula, como se questionasse sua própria realidade. O poder dele começava a vacilar. Está na hora de deixarmos o passado para trás. Paulo ergueu a Bíblia, a luz dela iluminando seu rosto. Me diga, Juan, você quer continuar esse ciclo de dor? Ou deseja algo melhor? O homem olhou nos olhos de Paulo, e algo mudou. Por um instante, a máscara de Vindita se desfez, revelando um homem perdido. E aquele sentimento era palpável. As chamas ainda ardiam ao fundo, mas agora havia um novo propósito no ar. Você está certo, Juan finalmente disse, a voz baixa e fragilizada. A Bíblia, ela sempre foi a chave, mas eu não posso voltar. Paulo sentiu um aperto no peito. Você pode e deve, nossas vidas dependem disso. E então, as chamas começaram a se apagar, como se o próprio destino estivesse ouvindo. As sirenes de ambulância se aproximavam, e eles podiam ouvir o movimento das pessoas ao redor. Uma nova vida estava à espera de ser escrita, não mais com dor, mas com esperança. Com um último olhar, Paulo se despediu da velha história, sabendo que o futuro deles ainda era um mistério. Mas ele sentia que, finalmente, estavam todos juntos nessa. Ele se virou para a multidão. As pessoas respiravam aliviadas enquanto começaram a se dispersar. Um novo começo era possível. E enquanto a poeira assentava, ele sabia que as páginas da Bíblia não eram só pedaços de papel, mas um mapa para o futuro.
um futuro onde entrelaçavam suas histórias. Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Isso é urgente. Este é o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo incrível. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história que emocionou tanto a gente. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.